ver se dá certo. Olha, vai dar certo. Acabei de improvisar um suporte para o meu celular, que é a minha garrafinha de água. Nós estamos falando agora sobre propósito, descobrindo o seu propósito. Bem, eu preciso ser honesta. Eu não pretendo explanar todo esse assunto de uma vez nessa live, mas eu quero que você entenda o seguinte: é possível descobrir muita coisa sobre o seu propósito nesse mapa mental, nessa aula que eu vou te ensinar agora. E se depois você quiser saber mais a respeito, manda um direct para mim, que eu mando o link para você, ok? Para você assistir uma aula mais completa, um conteúdo mais aprofundado. Os japoneses, quando buscam saber a respeito do Ikigai deles, que é um nome parecido com propósito, eles passam anos e às vezes a gente quer descobrir assim em alguns minutos, em algumas horas, em alguns dias. E o propósito é uma coisa que vai desdobrando muitas das vezes, como se fosse um mapa que você pega e vai desdobrando. Na medida que você vai caminhando, você descobre mais. Inclusive, as pessoas que você encontra no meio do caminho revelam parte do teu propósito que você nem sabia. Bem, vamos começar. O que é propósito? O propósito é a razão de ser. É o porquê algo existe, porquê algo é feito, porquê alguém faz alguma coisa. Qual é o propósito dessa aula que eu estou dando para você agora? O meu propósito é que você descubra o seu propósito. É que você descubra o porquê você vive, o porquê você está vivendo, fazendo as coisas que você faz. Por que você faz o que você faz? Por que você quer o que você quer? Qual é a raiz das coisas que estão acontecendo na sua vida para que você faça as coisas acontecerem? Vamos lá, esse pontinho vermelho aqui é você. Só que é você antes da criação do mundo. Como assim, Léo? Vai entrar com um papo filosófico logo cedo? Sim, vamos lá. Propósito tem a ver com isso. Tem a ver com as coisas invisíveis. Esse aqui é você quando Deus pensou em criar você. Um pontinho. Tá, esse pontinho representa você, tá? Só pra gente ter uma ideia aqui. Esse pontinho representa você quando, antes da criação do mundo, quando Deus pensou em fazer o universo, ele também pensou em você. Você já estava lá no plano de Deus. Nada acontece por acaso. Você não vive à toa. Você está vivendo por causa de um propósito. E o propósito não é seu, é divino. Olha que coisa interessante. Ele passa a ser seu como se fosse um empréstimo. Você ganha um propósito para a sua vida. E você descobre, e você constrói. Olha que legal. O propósito já existe, mas você constrói o propósito também. É uma construção. É uma construção baseada na matéria-prima que você vai descobrindo dentro de você e no mundo. E no próprio Deus. Olha que legal. Uma construção gigantesca. Esse aqui é o ser antes da criação do mundo, quando Deus pensou em criar a sua vida. Beleza. Quando Deus pensou em criar a sua vida, ele teve um objetivo a ser alcançado. Ele começou a pensar em você e pensou que você faria algumas coisas e viria algumas coisas para alcançar um determinado objetivo. Que objetivo é esse? Jesus certa vez disse o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, uma vida de excelente qualidade, uma vida muito boa, uma vida muito legal. Esse é o objetivo de Deus para a sua vida, que você tenha vida e tenha vida em abundância. Por isso você nasceu, tem saúde, está vivendo, respirando, pensando, sentindo, querendo uma porção de coisas. Então, Deus criou você com um objetivo para que você seja uma pessoa próspera, uma pessoa que cresce, uma pessoa que dá frutos. Ok, Deus pensou em você com um objetivo, e tem esse objetivo aqui. Só que Deus criou você antes da criação do mundo. Antes do universo existir, você já existe nos pensamentos de Deus. Mas Deus precisava colocar você
No mundo, isso aqui é o mundo, mas não é o mundo planeta, não. Eu vou esclarecer agora 2 pontos muito interessantes. Esse pontinho vermelho, essa linha vermelha, esse pontinho vermelho representa você. Você antes, você depois. Só que você, antes da criação do mundo, estava num período de tempo que a gente costuma chamar de kairos. É uma palavra grega que reporta à eternidade. Tudo isso aqui fora do círculo é a eternidade. É o lugar onde Deus criou, onde ele existe. Existe não, desculpa, que Deus não existe. Ateus, eu concordo com vocês. Deus não existe. Mas é aqui que Deus manifesta a sua realidade. Deus é real, mas ele não existe. Tudo que existe está aqui dentro, ó, dentro do círculo que eu criei, que representa o tempo Cronos. É o tempo cronológico. Tudo que existe está aqui dentro. Por quê? Deus não existe. Porque Deus não está aqui. Ele está aqui, do lado de fora. Se Deus existisse, ele estaria aqui. Se Deus existisse, ele teria um começo, meio e fim. Mas ele não tem começo, meio e fim. Ele sempre é. Ponto. Kairos, eterno. Nós surgimos em Deus, mas houve um determinado momento especial na história em que ele nos introduziu no tempo cronológico, nos colocou no universo. E ele nos introduziu no universo quando o espermatozoide do nosso pai encontrou o óvulo da nossa mãe. E nós fecundamos o óvulo e nos tornamos um zigoto. E depois um feto, e depois uma criança, e depois um adolescente, um adulto, um jovem, um adulto, um ancião. E vai haver um momento que a gente vai falecer, que a gente vai morrer. Então, ó, 2 pontos importantes na nossa vida. O momento que a gente nasce, o momento que a gente morre. E tanto o nascimento como a morte estão dentro do propósito divino. Faz parte da vida nascer, faz parte da vida morrer. E a vida e morte, ao longo dos anos, poderia fazer vários tracinhos aqui para representar os anos. Ao longo dos anos, vou fazer os tracinhos aqui, ó. Ao longo de vários anos, nós experimentamos várias coisas na vida. Isso aqui é a nossa vida ao longo dos vários anos, dentro do Cronos. Cronos, tempo cronológico. A palavra cronologia, cronograma, vem tudo da palavra Cronos, que tem a ver com essa relação do tempo. Então, ó, isso aqui é o universo, medido pelo tempo, e aqui do lado de fora é o Kairos, é a eternidade, onde não tem tempo, não tem começo nem fim. Nós nascemos no Kairos e voltaremos para o Kairos. Entramos no período de tempo dentro do universo. Dentro do universo, tudo é contado pelo tempo. O tempo passa e a gente pode contar as coisas que existem baseadas no tempo. Ó, por exemplo, já reparou que eu estou usando o suporte da garrafa de água, né? E tem essa tampinha aqui, que é de plástico, feito com petróleo e tudo mais e tal, e outros produtos químicos. Aqui dentro, não sei se dá para ver, deixa eu ver, ó. Fiz assim, eu acho que assim dá para ver. Não tanto, mas porque o foco não é tão legal. Mas aqui dentro tem um triângulozinho escrito 2 e está escrito PAD. Eu não sei exatamente o que significa esse 2 dentro desse triângulozinho. Mas eu sei uma coisa. Isso aqui é reciclável. Esse triângulozinho com o número 2 significa que isso aqui é reciclável. Depois eu vou pesquisar. Eu acho, não tenho certeza absoluta, que esse 2zinho aqui significa que esse produto ele pode ser reciclado 2 vezes. Se eu descartar isso aqui no lixo, alguém pode pegar isso aqui no lixo e levar para uma empresa de recicláveis e vai transformar isso aqui numa outra tampinha ou em algum outro produto. Pode até virar uma caneta. Olha que legal. Não sei se essa caneta aqui é de produto reciclado, mas seria interessante. Eu pagaria mais caro nessa caneta sabendo que ela é de produto reciclado. Porque a pessoa que fez a caneta de um produto reciclado, ela está preocupada com o meio ambiente. E faz parte do meu propósito me preocupar com o meio ambiente. Beleza? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, essa tampinha, se eu jogar lá na natureza, se eu jogar lá no mar, no oceano,
O sol, a chuva, o tempo vai corroer essa tampinha até que ela vire partículazinhas de plástico e vão embora. Polietileno, sei lá do que é isso aqui. E vai embora. Tem um tempo de durabilidade. Os átomos e moléculas e partículas que compõem essa matéria física que está na minha mão, eles estão... tem até um pouquinho de flexibilidade aqui. Eles existem durante esse período de tempo que nós estamos aqui, mas não é eterno. Isso aqui não é eterno. Eu posso preservar dentro de um museu e tal, mas ainda assim vai haver um decaimento atômico. Os átomos e moléculas que compõem essa matéria aqui vão envelhecendo, vão se desgastando com o tempo, e isso aqui, ao longo da eternidade, por assim dizer, ao longo do Cronos, quer dizer, isso aqui não vai entrar na eternidade, mas ao longo do tempo, isso aqui vai acabar se desfazendo de um jeito ou de outro. As coisas que existem na natureza, elas passam por esse processo de transformação. Isso aqui vai deixar de ser uma tampinha e vai virar uma outra coisa. Se tiver sobre efeito da natureza, calor, frio, umidade, vento, enfim, chuva, água, vai degradar mais rápido ainda. Mas ainda assim vai demorar alguns anos para se desfazer. Tudo que existe dentro do Cronos demora um período de tempo para se desfazer, para morrer. Nosso corpo nasceu, está vivo, mas vai morrer em algum momento. Tem muita gente que tem medo da morte. São pessoas que ainda não sabem do Kairos, da vida dentro da eternidade. Elas estão acostumadas a viver só a vida dentro desse universo limitado aqui, das coisas materiais. Elas ainda não sabem sobre as coisas espirituais. Mas agora você está sabendo. Você está sabendo, inclusive, que a sua vida veio do mundo espiritual e vai voltar para o mundo espiritual. Por isso que eu digo que é importante você saber que você é um espírito que tem uma alma e vive dentro de um corpo. Vou até colocar aqui, como lembrança. Espírito, alma e corpo. Você é um espírito, mas você tem uma alma. E você habita um corpo material. Um corpo orgânico, físico. Esse corpo aqui, ele está dentro do Kairos. Mas ele tem uma alma que é imaterial e tem um espírito também imaterial e que pertence ao Kairos, que é uma parte da eternidade. Olha que interessante. O nosso espírito está conectado com a eternidade. O nosso espírito sabe das coisas da eternidade, mas nós estamos vivendo uma vida toda dentro de um tempo cronológico. Um dia de 24 horas, um ano de 12 meses e por aí vai. A gente não sabe quanto tempo de vida a gente ainda tem disponível, mas durante esse tempo de vida que a gente tem, vai ser tempo suficiente para cumprirmos o propósito para o qual Deus nos colocou nesse mundo. Eu mencionei ainda há pouco que Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. Esse é o propósito da sua vida aqui. Deus te colocou nesse mundo para que você prospere e tenha vida e vida em abundância. Agora, como é que essa vida em abundância vai se manifestar? Depende muito de uma coisa chamada vontade. Vou colocar aqui, vontade. Se você tiver vontade de cumprir o propósito de Deus, você vai ter uma vida alinhada com esse propósito. Vou colocar aqui a vontade em azul mesmo. Se a tua vida fosse 100% alinhada com o propósito de Deus, ela teria esse desenho assim, opa. Coordenação motora não foi tão bacana aqui, mas é isso aqui, Você começaria aqui e chegaria até aqui no final, vivendo uma vida alinhada ao propósito de Deus. Mas normalmente o que acontece? Acontece um negócio doido assim. A gente sobe e desce, tem várias oscilações. Tem hora que a gente está no propósito, tem hora que a gente está fora, está fora, está fora. Está dentro, está fora, está dentro. Está dentro, está dentro, está dentro, está fora. Está dentro de novo. Cada um faz o desenho que quer. Esse desenho aqui, representa a nossa vontade na vida. A nossa vontade determina se a gente vai viver dentro do propósito ou vai viver fazendo qualquer outra coisa, com o tempo que a gente tem disponível. Cronos, vou colocar assim, cronológico. Cronograma. Tempo. É um tempo limitado. Cronos tem a ver com essas palavrinhas aqui. Olha que coisa interessante. Você é livre para escolher viver uma vida que você quiser,
inclusive a vida dentro do propósito. Qual o propósito de Deus para você? Eu vou falar de um mandamento aqui. Mandamento vem de ordenança, vem de mandar, vem de ordenança, vem de ordem, que é o seguinte, olha, todo mundo vai gostar desse mandamento, que ele é muito legal. Eu vou representar ele com um coraçãozinho. Acho que você já até sabe qual é o mandamento, né? Amar. É o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus, amar a você mesmo e amar os outros. Tchum, tchum, tchum. É uma tríade, a tríade do amor. Amar a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Lembre, esqueci, tem que mover o papel. Lembra o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você não tem como amar o próximo se você não se amar. Você não tem como se amar se você não descobrir que Deus te ama. De maneira inteira, é assim que funciona, viu? Você só vai ter amor próprio de fato e de verdade quando você descobre que Deus te ama. Ah, mas como é que Deus me ama se a minha vida está toda errada, toda destruída, toda zoada? É porque você deve estar vivendo um negócio tipo assim, ó. Tchum! Aqui assim, bem longeão, ó. Tua vida deve estar aqui. Opa! Foi mal. Tua vida deve estar tipo aqui assim, ó. Tua vida está aqui e o propósito de Deus está lá longe. Aí por isso que tua vida está zoada. Poderia estar aqui em cima também, não tem problema. Quanto mais o pontinho, ó. Vamos colocar assim, vários pontinhos aqui. Cada um desses pontinhos representa uma coisa que você quer fazer na vida. Algo que você quer fazer. Não é nenhuma coisa em si que você quer fazer, mas uma intenção do que você quer fazer. Existem várias intenções aqui. Cada pontinho desse é uma intenção. Aí toda vez que você, na tua vida, prefere fazer essa intenção aqui, que está longe de amar a Deus, amar você mesmo, amar os outros, aí você está fora do propósito de Deus. Então, amar faz parte do propósito da sua vida. Toda escolha que você faz, que passa pelo filtro do amor, lembra que eu já fiz uma live falando sobre isso, o filtro da prosperidade. Como é que eu sei que uma atitude minha vai ser próspera? A minha atitude, a minha escolha de vida, a minha decisão, a minha vontade, está me encaminhando para que eu ame a Deus? Para que eu ame a mim mesmo? Para que eu ame outras pessoas? Se o que eu quero fazer passa, vamos fazer aqui assim, a vontade. Se aquilo que eu tenho vontade de fazer passa por esse filtro aqui, com perfeição, se o que eu quero fazer vai amar a Deus, vai amar a mim mesmo e vai amar os próximos, então isso aqui é uma vontade perfeita. Por que é uma vontade perfeita? Porque ela vai te alinhar com o propósito de Deus para sua vida. Então você pode querer fazer muitas coisas. Pode querer salvar a natureza colocando isso aqui para reciclar. Querer dar uma aula, como eu estou fazendo aqui, para que outras pessoas aprendam sobre o propósito de vida delas. Você pode fazer muitas coisas. E entre essas muitas coisas que você pode fazer, se tudo estiver alinhado com o amor, se a tua motivação for o amor, e você está amando Deus acima de todas as coisas, está se amando como Deus te ama. Vamos colocar assim, ó. Deus me ama. Como é que eu sei? Como é que eu descubro que Deus me ama? Cara, Ele colocou você para viver aqui dentro desse universo cheio de coisas muito legais para serem feitas. Cheio de frutas favoritas, cheio de lugares legais, de pessoas bacanas. Tudo bem que num momento ou no outro, a gente acaba vivendo uma situação ruim que está fora do propósito de Deus. A gente acaba vivendo algo que causa um determinado tipo de sofrimento. Mas quando a gente volta lá para o propósito, até o sofrimento que a gente viveu fora do propósito passa a fazer sentido. E a gente passa a atrair outras pessoas para o nosso propósito de vida, que na verdade não é nosso, é o propósito delas também. Porque existem muitos propósitos que são muito parecidos, porque no final das contas vai levar a gente a amar a Deus, a nós mesmos e aos outros. E vai nos levar a viver uma vida tão legal, tão bacana, que quando a gente chegar aqui no final, que a gente olhar para trás, vai ver que a gente teve muitos momentos show de bola, muitos momentos maravilhosos, nos quais a gente estava em conexão com o Eterno, vivendo o nosso propósito, sendo feliz, abençoando a vida das pessoas, sendo abençoada.
vivendo uma vida em abundância, como Jesus prometeu. E eu falo de Jesus, não estou mencionando questões religiosas não, tá? Você pode frequentar uma igreja se você quiser, se você não quiser também tá tudo bem, tá tudo certo, desde que você procure saber o seguinte: quem é o Eterno, que chamam de Deus? Qual o propósito dele para a minha vida? O propósito dele é que você viva o que você quiser, desde que passe pelo filtro do amor, de amar a Deus, a você mesmo e aos outros. Você pode ser um músico, uma musicista, você pode ser uma atriz, um escritor, um empresário, você pode ser quem você quiser. Você pode ser você mesmo, do teu jeitinho, falando do teu jeito. Enfim, tem muita coisa para falar nesse respeito, mas eu acredito que deu para você entender bastante sobre o teu propósito, que na verdade é o propósito de Deus. Começou na eternidade, vai voltar para a eternidade. Passa durante um período pelo universo cronológico, onde você vai ter algumas oscilações, tem hora que você vai estar dentro do teu propósito, tem hora que você não vai estar dentro do teu propósito. Por exemplo, você nasce numa família que teu pai, teu tio, teus avós eram advogados. Aí ele fala assim, você também tem que ser advogado e tal, só que você gostaria de ser médico, ou veterinário, ou, sei lá, pintor de quadros. Desenhista, pintor de quadros, você gosta de designer. E o teu pai fala, não, você tem que ser advogado porque eu já tenho escritório montado e você vai seguir a tradição da família. Aí a pessoa vai ser advogada aqui, ó. Léo, mas por meio da advocacia, do direito, eu não posso estar amando a Deus, aplicando justiça, ter um bom salário, um emprego legal, uma vida boa para minha família e para outras pessoas? Eu não posso estar defendendo causas justas e tal? Sim, mas se não tem a ver com a sua vontade, tem a ver com a vontade dos teus pais, a vontade de outras pessoas, você não vai estar cumprindo o teu propósito. Deus te fez com uma vontade. A vontade, olha que legal, ela faz parte da alma. A tua alma, ela tem vontade própria. E essa vontade da alma, ela está conectada com a vontade do teu espírito. Quando você tem uma vida alinhada, quando o teu espírito, alma e corpo, vamos fazer isso aqui. Tchum. Por que a seta verde? Porque a seta verde tem a ver com nascer e morrer, igual tá aqui, nascer e morrer. Vou fazer uma correlação aqui, Tchum. Assim, fica mais fácil de entender. Você vai nascer e vai morrer no tempo cronológico, no universo. E o ideal seria que o seu propósito de vida, que é essa linha verde, dentro do Cronos, estivesse alinhando o teu espírito, alma e corpo. A gente sabe que não é isso que acontece na maioria das vezes. A gente precisa descobrir o que é o espírito, o que é a alma. O corpo a gente já sabe. Mas se a gente alinhasse o nosso espírito, alma e corpo, o propósito de Deus para a nossa vida, que é da eternidade, dentro do nosso espírito, comunicaria com a nossa alma e comunicaria de forma que a mente e as emoções pudessem compreender. Opa. Vou trazer para cá. Pronto. Assim fica melhor. Dentro da alma, a mente e as emoções precisam concordar. Razão e sensibilidade precisam concordar, fazendo a gente entender que nós temos uma vontade do nosso espírito, que afeta a nossa alma, que nos faz entrar em acordo para viver a vontade de Deus. Então, voltando ao exemplo do mocinho que foi fazer direito, ele foi fazer direito, o direito estava aqui, totalmente fora do propósito de Deus para a vida dele. Mas o que ele gostaria de fazer mesmo era desenho, era designer, era arte plástica. Ele precisa alinhar o espírito, a alma e o corpo dele para fazer aquilo que está dentro da vontade dele num propósito, onde ele possa amar a Deus, a ele mesmo e aos outros. A gente ama a gente mesmo quando a gente faz algo que a gente quer e que vai abençoar a vida dos outros, não vai prejudicar a gente. Isso é viver um propósito. Achou que eu ia falar aqui sobre o quê? Sobre empreendedorismo, sobre... enfim, sobre profissões. As profissões fazem parte de um propósito, mas não é algo... A profissão é só um detalhe. É só um detalhe.
A profissão dessa caneta aqui seria escrever. Mas eu posso escrever também com lápis. Posso escrever com meu dedo molhado. Eu posso molhar meu dedo aqui na garrafinha de água e passar aqui no papel. Eu vou estar escrevendo, de certa forma. Enfim. Essa foi a nossa aula sobre descobrindo o seu propósito. Como eu falei, existem assuntos muito mais profundos que a gente pode comentar num outro momento, numa outra aula. Se você quiser, eu faço essa aula, gravo ela para você. Assim como eu faço com as pessoas com quem eu presto mentoria, com quem eu presto consultoria, e quando a gente trata desse assunto chamado propósito. É muito importante você saber qual é o seu propósito na vida. Porque aí você não vai ficar perdido dando tiro no vazio, fazendo uma porção de coisa que não tem nada a ver com a sua vida. Esses pontinhos soltos aqui, ó. Não vai fazer uma lá longe para depois voltar aqui e tal. Quanto mais você alinhar com o seu propósito, de acordo com aquilo que Deus colocou na sua vontade para você fazer durante a vida, mais feliz você vai ser, mais você vai transbordar o amor de Deus na sua vida e na vida das pessoas, mais você vai estar com o Espírito transbordando a tua alma e fazendo com que o teu corpo busque a vida que é segundo uma vontade perfeita. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus tem a ver com a sua própria vontade, ó, que é a vontade que está na alma. Mas você só descobre a sua própria vontade de fato e de verdade quando você descobre quem é você de verdade. Você de verdade está aqui, ó, dentro do teu espírito. Ontem, numa livraria, eu estava lendo o título de um livro que estava falando que o ego é o seu pior inimigo. Destrua o ego. Era uma coisa do tipo. Só que o ego tem a ver com a nossa alma. O ego não pode ser destruído, ele tem que ser realinhado com o espírito. O ego é a vontade, a mente e as emoções organizadas de uma tal forma na psique para que a gente viva bem, para que a gente faça a gestão da nossa vida, conduza o nosso corpo para fazer aquilo que tem que ser feito. Então, o ego é algo saudável, desde que ele esteja alinhado de acordo com esses propósitos aqui que a gente falou. Ame a Deus acima de todas as coisas. Seja amado, amada por Deus. Descubra o amor que Deus tem por você. E depois comece a se amar. Olha só que interessante. Vou fazer uma setinha aqui. Deus te ama. Ele dá o amor dele para você. Aí você se ama com o amor que Deus te deu. E depois, esse amor que você usa com você mesmo, aí você dá para os outros o amor que você está dando. Mas antes você dá para você. Ontem eu estava dando um exemplo seguinte. Para que você mantenha o fluxo da prosperidade funcionando na sua vida, você, na hora de doar ou dar algo para alguém, você não pode dar até ficar zerada daquilo. Por exemplo, você tem um pão, uma pessoa está com fome, você pega o pão, divide em dois, dá uma parte para a pessoa, outra parte você fica para você. Se você der o pão inteiro para a pessoa, você vai ficar sem. Aí você vai ficar numa situação que você precisa receber de outro alguém. Se você souber, multiplica o pão. E tem como aprender a multiplicar o pão, que é melhor ainda, ok? Aí você compartilha pão com todo mundo que precisa. Você não precisa ficar sem para que o outro receba. E você não precisa ter só a metade de um pão para o outro ter só a metade. Mas deu para entender. Eu acredito que sim. E é isso. Obrigado pela sua presença, pela sua atenção. Eu te espero lá no direct, se você quiser saber a aula. Se uma pessoa chegar no direct e falar assim, Léo, eu quero essa aula sobre o propósito, essa aula mais profunda sobre o propósito, aí eu vou fazer essa aula e vou deixar lá salva para ti, tá bom? Beijão, forte abraço e até mais.